Ok. O número de aleloazão na população corresponde a quê? Uma população de 20 mil alelos, ou seja, uma população de 10 mil indivíduos, nós temos o seguinte: 3.600 indivíduos são do tipo azão-azão. Portanto, cada indivíduo carrega 2 genes. Então, o que é que nós vamos fazer? 3.600 vezes 2 dá 7.200 alelos do tipo azão. Mais 4.800. Professor, esse 4.800 veio de onde? Um número de indivíduos heterozigóticos. No caso do heterozigoto, você vai ter um representante azão e um azinho por indivíduo. Se eu tenho 4.800 indivíduos, eu tenho 4.800 genes azão e 4.800 genes azinho no mesmo indivíduo. Então, vamos pegar o valor de 4.800 aqui, ó, somando 7.200 mais 4.800, nós vamos ter 12.000 genes do tipo azão numa população de 10 mil indivíduos e, obrigatoriamente, 20 mil alelos, 20 mil genes. 12.000 só de azão. Outra pergunta básica que ajuda muito na confecção da organização e na resposta da questão, das questões de genética de população. Qual o número de alelo azinho, ou qual o valor de azinho, a frequência nessa população? Nós temos aqui 3.600 azão-azão. Eu não vou contar com esse valor, né? Só que eu tenho 1.600 indivíduos que são do tipo com o genótipo azinho-azinho. Ora, se cada indivíduo carrega 2 genes azinho, eu tenho 1.600 vezes 2. Então, ó, 1.600 vezes 2, 3.200 genes azinho. Mais 4.800. 4.800 porque eu tenho 4.800 indivíduos heterozigóticos. Então, cada um carrega um azão e um azinho por vez. Então, consequentemente, 4.800 mais 3.200, nós vamos ter 8.000 genes do tipo azinho nesta população que eu estou aqui, ó, circundando para você aqui, de 10 mil indivíduos, ou seja, 20 mil alelos. Neste caso, nós podemos fazer uma coisa bem simples para o aluno compreender, que é a frequência do gene azão e azinho numa dada população. Lembre-se que nós começamos a ideia de que esses indivíduos eles eram compostos pelo gene azão e azinho. Então, os dois somam aí 20 mil alelos e compõem 100% da genética desse grupo em questão. Então, vamos aqui. Se nós formos fazer o cálculo para saber a frequência de azão na população, essa frequência de azão, em termos de percentagem ou porcentagem, ou até em cálculos matemáticos, nós vamos pegar o seguinte: o valor total de genes azão, tá, na população, dividido sobre o valor total de genes. Eu tenho a frequência dele. A mesma coisa para azinho. A frequência de azinho é medida pelo valor de azinho que eu encontro na população sobre o total de genes dessa população. Então, frequência de azão, eu tenho 12.000 sobre um total de 20 mil alelos, 20 mil genes. Tá bom? Esse resultado aqui, pessoal, vai dar a ordem 0,6. Tá? 0,6 ou 60% dos genes que compõem aí, ele é gene azão, que compõe o máximo de genes da população. A frequência de azinho é 8, foi encontrado o valor de 8.000, azinho, né? Sobre 20. Isso vai me dar um valor de 0,4. Aqui em cima, 60% dos alelos é azão, 40% dos alelos são formados por genes azinho. Lembrando sempre que o valor
de azão e azinho compõem 100% ou 1, tá? 100% ou 1, valor 1 ou 100% de genes dessa população. Então, portanto, nós podemos fazer aqui no cantinho, ó, a frequência de azão mais a frequência de azinho, tá? Vou sair aqui da frente para vocês observarem, a frequência de azão mais frequência de azinho é igual a 1 ou 100%. Sempre, em qualquer população que você considere, azão, azinho, mesão, os genes em geral formam 100% daquela genética populacional. Tá bom? Se você somar 0,4 com 0,4 e 0,6, obviamente vai dar 1 ou 100%. 60 vezes 40 também vai se referir a 100% dessa população. Ok, para nós compreendermos basicamente como é que funciona, tá, a ação dos genes que nós citamos anteriormente, o azão, azinho, dentro de uma população, em termos de evolução, ou até mesmo em termos de genética, é interessante compreender que as populações tendem a atingir um equilíbrio gênico. Dentro dessas populações, o equilíbrio gênico sofre a influência de alguns fatores. Fatores esses que nós já estudamos no capítulo 1 e 2, do módulo 2, logo evidenciando alguns fatores importantes. Por exemplo, a questão das mutações. As mutações, inclusive o gene dentro de uma população, ele pode sofrer mutação e alterar a frequência dele e dos outros genes nessa população. Alguns casos é bem pertinente comentar aqui. Por exemplo, um gene azão pode sofrer a ação e tornar-se um gene recessivo, deixar de ser dominante, passando. Pois bem, a seleção natural, né, ela pode atuar também como um fator, juntamente com a mutação, um fator primordial para a alteração do equilíbrio gênico. Né? São fatores evolutivos, mutação, seleção natural, a migração também. Dentro da migração nós vamos ter a entrada e saída de indivíduos, né? Lembrando que a migração compõe-se da emigração e imigração. Para quem não lembra, a emigração constitui o processo de saída de alguns elementos de um grupo populacional, migrar ou se deslocar a outra população. Sair da população original. Imigração é aquele que chega, né, em representantes de indivíduos de mesma espécie, porém fazendo parte de outra população, e vir para a população original. Então, a entrada desses indivíduos através da imigração e a saída também pode alterar o equilíbrio gênico, atuando de uma forma a modificar os fatores genéticos evolutivos na população. Deriva gênica. Deriva gênica é aquele princípio que nós vimos no início da evolução, em que, em dado momento, por intemperismos, alterações ambientais, catástrofes naturais, alguns grupos de indivíduos poderiam ser fortemente afetados, de uma maneira abrupta, muito rápida, muito consistente, em que a população, a frequência gênica da população poderia ser alterada. E dentro desse fenômeno de deriva gênica, nós estudamos também o princípio do fundador. O princípio fundador é aquele princípio em que um grupo pequeno, representativo daquele grupo populacional, sai, né, ele migra da população original. Então, o princípio do fundador não deixa de ser um processo de migração, né, a saída de um pequeno grupo. Inclusive, é interessante que o aluno saiba que este pequeno grupo que sai da população vai se adaptar ou vai se localizar em uma outra área geográfica, provavelmente formando uma nova comunidade, uma nova população, levando um grupo pequeno de genes daquela população. Lembrando para você, caro estudante, que esse princípio do fundador, esses representantes, poucos representantes que saem daquela área geográfica, não respondem por uma característica genética comunitária daquela população, porque o grupo que sai é muito pequeno, então ele não representa uma estimativa genética correta daquele grupo. Então, apenas leva consigo alguns elementos e, obviamente,
a genética daquele grupo, formando uma nova população. Isso chama-se princípio do fundador. Então ele sai para fundar uma nova população em uma outra área, que também, essa pequena saída contribui para a alteração do equilíbrio gênico na população. Tá? Então esse equilíbrio gênico ele tem principais fatores atuantes ali nele, que é a mutação, seleção natural, migração, deriva gênica e o princípio do fundador, que é um tipo de deriva gênica, porque altera a frequência genética, e é também um tipo de migração, porque um grupo pequeno sai aí. Isso é muito comum, por exemplo, nas abelhas, tá? Em que a rainha e um grupo pequeno de operários zangões podem fundar uma nova comunidade, uma nova população em uma outra área. Tá certo? Então isso aqui é um dos fatores primordiais, pessoal, para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do processo genético evolutivo ao longo dos períodos, beleza? Pois bem, ao longo do tempo, as populações podem sofrer alterações na sua frequência genotípica, e é muito importante que o aluno entenda que os fatores evolutivos estão a todo tempo fazendo pressão seletiva nos grupos. Então é interessante nós reconhecermos agora um princípio muito conhecido nesta nossa matéria que nós estamos trabalhando, chamado de princípio do equilíbrio de Hardenberg.